ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Adoro. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, incomparável, totalmente desejável. E eu me prostro ante a ti. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Yeah, yeah. Eu me prostro ante a ti.
Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer estar mais uma vez reunido com os irmãos. E o meu desejo, a minha oração é que os irmãos estejam bem, estejam tranquilos, estejam em paz com as suas famílias, na presença do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença para exaltar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para render louvor ao Senhor e agradecer ao Senhor pelas Tuas bênçãos, pelo Teu carinho e pelo Teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, e fica conosco orientando o culto que dedicamos ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Nós vamos então a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite. E para iniciar nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 16, que diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e agora pedimos ao Espírito Santo que aplique esta palavra ao nosso coração. Mais uma vez, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Algumas vezes, irmãos, nós nos sentimos com a falta de alguma coisa na vida. Temos desejo por algo que poderia ser melhor, por exemplo, um curso, um carro, uma casa, uma viagem, um filme, um livro, uma peça de teatro, uma bicicleta, um brinquedo, por que não, né? As crianças também têm desejos, um novo trabalho, uma roupa, e assim vai, uma lista imensa de desejos que nós podemos ter na vida. O Salmo 37, versículo 4, ele diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É normal nós termos desejos, né? O Senhor, Ele nos fez assim. Além do que, como diz a música, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte, né? Então o desejo, ele é muito importante para a nossa vida. E ele manifesta que algumas vezes, né, queremos algo mais, não apenas por querer, mas para melhorar, né, algo que seja gratificante, algo que seja prazeroso. E quando alcançamos esses desejos, né, nós dizemos que estamos satisfeitos, que estamos plenos, né, que já estamos completos naquele sentido, né? Essa capacidade que Deus nos deu de querer algo mais é muito importante na hora de fazer escolhas, né? Escolhas melhores, inclusive escolhas espirituais. Em Deuteronômio, no capítulo 19, em Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, Deus, ele apresenta ali na sua palavra, né, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus nos apresenta a vida e a morte, a bênção e a maldição. E estas opções, né, que Deus nos apresenta, e ali Ele nos aconselha, né? Ele diz assim: escolhe a vida. Só um detalhe aqui, né? Deus não diz ali naquele texto, escolha a bênção, mas Ele diz, escolha a vida, né, para que você vá bem e os seus, né? Portanto, escolhamos a vida. Portanto, irmãos, na nossa vida diária, alcançar os nossos desejos pessoais, né, aí já depende de vários fatores. Por exemplo, esforço pessoal, oportunidade, justiça social, ética, bom senso, honestidade, que não é só de nós, né, mas também de outras pessoas. Algumas pessoas reagem bem quando não alcançam todos os desejos, mas outros podem até sentir-se frustrados, né? Podem até sentir-se sem conseguir atingir metas, atingir objetivos na vida. Isso não é bom, isso é um sentimento depressivo, é um sentimento que é corrosivo ao ser humano, ao homem. Mas a mulher e o homem cristão, quando avaliam as suas escolhas espirituais, né, a sua escolha pela vida através de Jesus Cristo, acabará notando, né, observando que não terá motivos para se sentir frustrado, porque em Jesus há plenitude das coisas, né? E o que é ser pleno, né? Ser pleno é estar repleto, é estar cheio, é estar completo, é estar inteiro, né? É estar finalizado daquele alvo, daquele objetivo. Isto é a plenitude. Em Jesus há plenitude das coisas, né? A partir dessa compreensão de que do que é plenitude, nós vemos que Deus tem algo melhor para nós, né? Porque Deus, Ele quer aquilo que é completo, aquilo que é perfeito para a nossa vida. Em Gálatas, no capítulo 4, no verso 4,
a palavra de Deus nos ensina assim, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Havia um tempo certo, um tempo determinado por Deus para a vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus, para realizar a sua obra, né, de salvação. Exatamente quando esse tempo se cumpriu, né, quando esse tempo se completou, Deus enviou Jesus. Deus não age fora da hora, não se atrasa e nem se adianta para realizar aquilo que é melhor para a nossa vida. O plano perfeito de Deus, né, o plano exato de Deus, nos ensina que em Jesus nós encontramos a plenitude de tudo o que é perfeito, de tudo o que é bom, de tudo o que desejamos para ter uma vida feliz. Em Colossenses, em capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a plenitude de Deus, né? Em forma corpórea. Jesus é Deus, é a maior alegria da vida do cristão perceber, tentar, procurar estar na presença de Deus. E quando estamos na presença de Jesus, quando avaliamos e percebemos que Jesus habita em nós, não percebemos que estamos na presença de Deus, né? Esse mesmo texto também nos ensina que em Jesus a plenitude da humanidade, né? Da natureza humana. Sendo assim, sabemos que tudo o que passamos, tudo o que sentimos, tudo o que nós vivemos, Jesus esteve nas mesmas condições e pode nos entender em tudo o que nós sentimos, em tudo que nós pensamos, como nós agimos, né? Diferentemente que Jesus não cometeu nenhum pecado, mas ele conhece os nossos sentimentos. Por isso é um alívio para nós, né, que somos pessoas falhas, pecadores, em saber que Jesus conhece o nosso sentimento e a plenitude da humanidade em Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Jesus a plenitude da salvação, em Romanos 10, 13, né, esse texto que nós citamos aqui. Em Jesus nós temos a tranquilidade, a certeza da salvação, porque entregamos a nossa vida para Ele, né? Este Jesus que em Mateus 28, 18, ele declara que ele tem poder para salvar, por isso a plenitude da salvação. Jesus diz lá, eu recebi todo o poder no céu e na terra. Jesus tem poder para salvar, por isso em Jesus a plenitude da salvação. Em Jesus também há a plenitude da libertação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Né? O pecado é aquilo que nos prendia ao reino das trevas. E Jesus purifica a nossa vida de todo pecado. Nós somos libertos. Não há mais sacrifício. Não há mais outro sangue a ser derramado. O sacrifício de Jesus foi pleno, foi suficiente, né? Foi o sacrifício perfeito, está lá em Hebreus capítulo 10, verso 12, para que nós fôssemos libertos. Portanto, há em Jesus a plenitude da libertação. Há também em Jesus a plenitude da justificação, né? Em Romanos 8:1, né? Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O acusador não pode mais te acusar diante de Deus por aquele pecado, por aquele sentimento, por aquela hora da raiva, por aquele pecado contra Deus e contra os homens. Aquele sentimento de alívio quando a gente quita o carnê da casa, quando quita o carnê do carro, quando a gente paga a conta de luz e sabe que não vai ser cortada, quando a gente paga a conta de água e sabe que não vai ser cortado, esse sentimento de alívio, ele não é nada perto do sentimento de justificação, de uma acusação de pecado diante de Deus. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Jesus te justificou diante de Deus e nada pode tirar de você ou de mim, irmãos, esta justificação. Por isso,
há em Jesus a plenitude da justificação, porque o sacrifício de Cristo foi completo, foi perfeito ali na cruz. O sacrifício de Cristo pela minha vida e pela tua vida foi de uma vez para sempre. Por isso ele é pleno, e além de ser pleno, ele é abundante, ele é transbordante. Em Colossenses capítulo 2, no verso 15, a palavra de Deus nos ensina que Jesus venceu na cruz. Por isso, há em Jesus a plenitude de vitória. Vitória para a nossa vida, né? Se tem algo que o ser humano se alegra, é quando ele é vitorioso. Desde criancinha, a criancinha dá 3 passinhos, chega ali na frente e faz uhul, eu ganhei, né? As crianças, a gente vê as competições, né, de crianças. As crianças ficam felizes em competir e ganhar. Nós ficamos felizes em competir e ser vitorioso. Quando a gente termina um curso, termina a faculdade, a gente diz, eu venci. Quando alguém está doente e é curado, a pessoa diz, eu venci. As pessoas, de forma geral, dizem, esta mulher, este homem, ele é um vitorioso na vida, porque ele lutou e conseguiu atingir os seus alvos, os seus objetivos, né? A vitória na vida das pessoas, ela é um motivo de alegria, e há em Jesus a plenitude da vitória. Não há melhor vitória na vida do que ser vitorioso em Cristo Jesus. Jesus venceu o diabo, que tinha o poder sobre a nossa morte, mas Jesus venceu o diabo na cruz. Jesus venceu a maldade, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a injustiça, Jesus venceu o mundo, né? Ele declara lá, eu venci o mundo, né? Tem de bom ânimo. Já disse, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou e ele levou cativo o cativeiro. Olha só, né? A vitória de Jesus é plena, ela é perfeita. Aquilo que era o cativeiro ficou cativo nas mãos de Jesus. Jesus deu a volta, né? Jesus converteu toda aquela situação de derrota em situação de vitória. Glória a Deus. Em Apocalipse 1:18, Jesus declara que ele morreu, mas agora ele está vivo ali, né? Jesus venceu a morte. Em Jesus, a plenitude da vida, né? Ele venceu a morte, ele restaura a nossa vida, ele restaurou a nossa vida e conquistou para nós a vida eterna. João capítulo 10, verso 10, a palavra de Deus, Jesus ali declara, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenitude de vida, né? Abundância é algo que é completo, que é repleto, que é cheio, que chega a transbordar. Em Efésios 1, capítulo 3, a palavra também nos declara, nos ensina que em Jesus a plenitude de bênçãos, né? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus deu dons aos homens. Em Cristo Jesus estão toda sorte de bênçãos espirituais que Deus nos abençoa, que Deus tem para nos abençoar. O que são bênçãos espirituais? O perdão, a salvação, a regeneração, a santificação, os frutos do Espírito Santo na nossa vida são bênçãos espirituais que alcançamos através de Jesus. Eu poderia ficar aqui, irmãos, tentando descrever o que é a plenitude em Jesus Cristo, com esses poucos exemplos que eu trouxe aqui, né? Mas trazer mais exemplos, continuar trazendo exemplos, é impossível para o ser humano limitado. A plenitude em Jesus, ela é ilimitada. É um rio que corre, que enche, que nos enche e que nos faz transbordar. É uma fonte inesgotável de tudo o que podemos imaginar do que nós não imaginamos, mas ela é totalmente desejável pelo ser humano, é totalmente desejável para a nossa vida, e quando cristãos nós desejamos mesmo esta plenitude de Jesus na nossa vida.
Jesus é pleno em amor, Jesus é pleno em graça, Jesus é pleno em sabedoria, Jesus é pleno em majestade, Jesus é pleno em poder, e daí por diante, né? Não há ninguém que se compare a Jesus. E mesmo assim, na palavra de Deus, no Evangelho de João, como nós lemos no início, no capítulo 1, no verso 16, a palavra declara: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, que nos deu o seu Filho que é cheio da plenitude de Deus, para que nós pudéssemos compartilhar da plenitude de Jesus. Em João 15, capítulo 5, Jesus declara: eu sou a videira verdadeira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O Senhor Jesus tem prazer de fazer com que a sua plenitude, os seus frutos, sejam abundantes na nossa vida, sejam abundantes em nós. O Senhor Jesus compartilha conosco toda a sua plenitude por graça, toda a sua plenitude por amor, toda a sua plenitude porque Ele nos amou primeiro. Que glória para a vida da pessoa reconhecer, compreender que nós não poderíamos por nós mesmos ter nada disso, mas que pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, Jesus compartilha toda a sua plenitude conosco na nossa vida. Meus irmãos, nós somos felizes porque somos plenos em Jesus Cristo, porque a plenitude de Jesus Cristo habita em nós. Glória a Deus por isso. Que esta seja uma verdade que sustente a tua vida, que sustente a minha vida, que esta seja uma verdade que possa nos dar uma visão, dar um objetivo de continuar, porque não depende daquilo que nós podemos fazer, mas que depende simplesmente da plenitude de Jesus Cristo, que depende simplesmente de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu quero terminar esta mensagem com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana de paz plena na presença do Senhor. Amém. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Adoro. Não há ninguém como tu. Não há
como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, Jesus. não há ninguém como tu, incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Yeah, yeah. Eu me prostro ante a ti.